Então, meus amigos, o que que acontece? Olhando um pouco assim de como é que a gente começa essa história, né? Eu acho que o grande ponto que deu start, né, ao processo foi o entendimento lá atrás do movimento da Quinto Andar. E, cara, pensa Uhum. o seguinte, eu venho em 2015, tô vindo do mercado financeiro, né, cara, executivo de finanças, e cara, entro no mercado imobiliário e o desafio é a transformação digital. Cara, como é que eu faço esse negócio? Eu ia dizer, cara, vamos nos aproximar, vamos caminhar um pouco e vamos fazer aquilo que a gente sabe fazer melhor, que é o quê? Cara, explorar os ecossistemas, buscar alternativas de entender o que está acontecendo. Primeiro, deixa eu entender o que está acontecendo. E daí eu fui me aproximando, cara, da Cubo, Nova Bra, Starts, uma série de questões para entender o que era essa transformação digital. Uhum. Porque a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente fala em transformação digital, hoje ainda assusta, em 2015, cara, parecia que era um bicho de sete cabeças, cara. Veio para mim, cara, eu nem quero conhecer esse bicho porque ele vai me destruir. Não, na Uhum. verdade, quanto mais a gente mergulhava, a gente via que existia muito que oportunidade. E daí nessa trajetória inicial, eu acho que o que me fez a grande diferença e faz até hoje, eu sempre falo para todo mundo é o seguinte, cara, eu fui a Starts e eles me apresentaram os três horizontes estratégicos da McKinsey, H1, H2 e H3. Cara, ali eu comecei, peraí, mas o que quer dizer isso? Uhum. E ali eu comecei a entender que eu não pode, que a gente não podia mais ficar só focado na eficiência operacional de uma imobiliária, que a gente deveria fazer parte da nossa agenda olhar H3, que são o quê? Tendências comportamentais e tendências tecnológicas. E tá bom, beleza, mas assim, cara, se eu estou olhando a eficiência operacional e estou olhando tendências comportamentais e tecnológicas, cara, eu vou ficar apavorado. Como é que eu faço isso? Cara, H2, projetos, startups, se aproxima do ecossistema, começa a rodar projeto intra-empresa, cara, e fora da empresa através de startups. E daí eu comecei o quê? Me aproximar do ecossistema de inovação aberta. E daí, meu amigo, eu descobri o mundo, né? Descobri o mundo, porque assim, pensa o seguinte, imobiliária normalmente a gente tem assim, cara, já a nossa verba é restrita, certo? Mas tu tá olhando para quê? Tu olhando para receita, para despesa, para o resultado. Pensa o seguinte, olha para toda a experiência e todo o laboratório que existe numa imobiliária e mostra isso para a startup e diz assim, meu amigo, vem trabalhar comigo, vem aqui, vamos rodar uns pilotos aqui, um MVP, vamos testar aqui, eu estou com essas dores, como é que tu pode me ajudar? E quando a gente começou a fazer essa conexão, a gente começou a trilhar um caminho diferente, né, Uhum. na Bronholi, que foi aproximar projetos que efetivamente fariam diferença para a gente na jornada do cliente, mas também uma transformação cultural. Porque a discussão com a startup, estar no ambiente de inovação aberta e discutindo com startups com mentalidades diferentes, ajudou muito a transformação cultural dos nossos líderes e das nossas pessoas. E daí eu fui aprofundando um pouco mais dessas questões e entendendo que o grande ponto da transformação digital são as pessoas. A tecnologia é ferramenta, é complemento. E que o grande ponto para a gente conseguir avançar na transformação digital é a mentalidade. É a gente conseguir superar a mentalidade que é mais restrita, de escassez, e olhar a mentalidade de abundância. Assim, cara, como é que eu trabalho tudo isso de uma Uhum. maneira orquestrada, me aproximando dessas startups, desse ecossistema. E o que acontece? Ao longo desses últimos 4 anos, o que a gente fez? A gente mapeou a jornada de ponta a ponta do mercado imobiliário, desde lá do encontrar o terreno até a parte de moradia, venda, essas questões todas. E a gente tem em cada uma dessas instâncias uma startup ou investida ou nasceu de dentro da própria Brunholi, que a gente chama de Venture Builder, né? Nosso modelo de Uhum. Venture Builder, ou que a gente tem uma parceria para a gente poder contemplar de ponta a ponta. Então, dando um overview geral, essa foi a trajetória que nos trouxe até aqui. Foi assim que a gente fez aí para conseguir rodar a transformação digital da Brunholi. Fantástico, hein, Zanotto? Quantas vezes a gente falou já com líderes aí de mercado imobiliário, né? Que tem também uma história de uma empresa de bastante tempo. E aí vem essa dificuldade de fazer essa transformação, porque quando a gente lê transformação digital, uma palavra que ficou no hype aí nos últimos anos, mas dificilmente tu tem modelos de colocar isso em prática, né? De tu
tá, eu me transformo em digital o quê? Ter um site melhor, é eu me plugar, né, uma startup ali, é eu investir daqui a pouco num time interno de tech, fica muito difícil de tangibilizar, e aí muitas empresas acabam até, às vezes, desistindo de fazer essa transformação, porque não conseguem, de fato, né, e quando a gente vê o case da Brainoli, eu acho, cara, fantástico, porque eu considero, tá, a Brainoli uma das empresas mais inovadoras do mercado. E aí eu já falei isso para algumas pessoas que falam assim, não, peraí, os caras são imobiliária, como é que eles são inovadores, né? Inovador é o Quinto Andar, é a Loft. Eu falo, não, eles estão para mim num patamar muito parecido. E isso que eu não sabia toda essa visão interna que vocês têm, né? Conversei com algumas startups criadas aí dentro, até com algumas pessoas que estão no ecossistema de vocês, fiquei bem próximo, mas é justamente, eu acho que pela mentalidade, que nem tu falasse muito bem. E aí, quando a gente olha para o mercado imobiliário e pensa ele com tecnologia, a gente pensa que são só linhas de código, né? Mas, na verdade, eu acho que o que movimenta o mercado de verdade são as pessoas. Seja quem está vindo, né? Quem é outsider e vem para disruptar, para inovar o mercado, ou principalmente quem é insider ali, quem está lá dentro, entende as dores e muda, né, a sua visão. E aí, Zanotto e Eduardo, o quão difícil foi, e até para as pessoas que estão nos ouvindo e veem essa dificuldade, o quão difícil foi para vocês lá pegar essas lideranças, que nem tu bem citou, e fazê-las entrarem nesse... Ó, galera, a gente está pegando os moleques aqui agora que estão pensando umas coisas bem doidas, vamos ouvi-los, vamos compartilhar. Como é que foi esse processo, assim, Eduardo? Até para o pessoal que está nos ouvindo aqui poder também se linkar com o que está acontecendo, talvez, nas suas operações. Perfeito, Jota, perfeito. Então, assim, eu acho a amarração de toda essa questão de aproximação com as startups, porque tu sabe que sempre tem uma certa resistência, né? Do ser humano resistir. Então, a amarração de tudo isso foi que a gente começou nesse mesmo momento a trabalhar OKRs, né? Objective Key Results. Cara, tá, mas o que quer dizer trabalhar OKRs? A gente começou exatamente a desdobrar em OKRs os objetivos de H3 e H2, para que o líder, a partir disso, provocado por essa metodologia, fizesse o primeiro movimento de aproximação com as startups. E depois, meu amigo, depois que eles se aproximam, depois que a gente está naquele ecossistema, que a gente está discutindo e que a gente enxerga que é muito mais a questão de plus, ou seja, é nós e as startups, e não é nós versus as startups, quando a gente faz esse entendimento, a coisa deslancha. Então, os líderes se aproximaram, começaram a discutir, cada um com as suas dores, e a gente foi aproximando dessas startups e fazendo os testes, os pilotos dentro da própria Brainoli. Não é um mar de rosas, a gente sabe que tem startup que, cara, a gente vem, testa, roda, não funciona, daí, cara, vai de novo. E a gente tem um período de experimentação que consome energia, mas é muito revigorante o fato dessa construção e olhando o novo, né? Porque no dia a dia tu tá o quê? Resolvendo problema, né? Ainda mais numa imobiliária, né, cara? Tu passa o dia resolvendo problema. Então, quando essa aproximação com as startups fez muito bem para as lideranças e depois no primeiro momento, no primeiro movimento, a gente viu que isso começou a acontecer ao natural e hoje acontece muito ao natural. Elas ainda buscam, a gente ainda tem aquela questão, quando a gente olha a jornada, a gente tem pontos de gap que a gente precisa trabalhar. Normalmente o gestor já pergunta, cara, quais são as startups no mercado que resolveram essa dor? Então vamos nos aproximar delas, vamos trocar e vamos trazer para nos ajudar efetivamente a resolver essa questão.